tem 5 minutos, com resposta direta do Sr. Ministro. O mesmo acontecerá com o Bloco de Esquerda, que também apresentou requerimento, terá 5 minutos e o Sr. Ministro responderá de seguida, e os restantes grupos parlamentares entrarão de imediato, sendo que o Chega, neste caso, pediu aos deputados da Comissão que entrasse a seguir, porque tem outros trabalhos noutras comissões, e nós validamos esse pedido. E entrarão depois os restantes grupos parlamentares, com 5 minutos cada um, com resposta também direta e seguida do Sr. Ministro. Far-nos-ão chegar, penso eu, durante a primeira ronda, caso tenham interesse em fazer intervenções na segunda ronda, ela é possível, portanto, digam entretanto à mesa se o pretendem fazer. E eu passava então, se o Sr. Ministro assim considerar, se for possível. Sim, peço só desculpas, mas certo. Estava ali há meia hora do outro lado. Certo. Apenas mais um minuto, Sra. Deputada, e entretanto poderá dar início. Obrigada. Não sei se quer o microfone. Eu prefiro o microfone. Aquele sítio é um bocado desconfortável. Estou a ficar com isto de frente. Senhor Presidente, se não se importar, eu falo daqui. Pode ser? E só para não ficar com... à frente, e assim que vemos, acho que é melhor. Bom, muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro. O PCP requereu esta audição pela preocupação relativamente ao apoio às artes. O ponto de situação é de extrema preocupação e os elementos que se conhecem e aqueles que não se conhecem que não temos, mas só esse elemento também é outro elemento de preocupação, não augura nada de bom. Houve um processo dos concursos dos apoios sustentados, quadrianual e bianual, que deixou de fora um conjunto significativo de candidaturas, não porque não cumprissem os critérios que foram estabelecidos no concurso, mas porque não houve verba. E até o próprio Ministro fez referência de que se podiam candidatar aos pontuais, que sabemos bem que não resolve o problema que nem perante a questão que estava a ser colocada. Estamos neste momento a aguardar os resultados ainda de alguns dos concursos pontuais. Alguns já são conhecidos, mas a verdade é que teme-se, aliás, teme-se não, aquilo que pode acontecer é de facto continuar a ficar um conjunto significativo de estruturas de fora dos apoios, porque não há verba. E isto revela um aspecto de fundo relativamente às opções na área da cultura. E um problema de fundo que se prende com a questão do financiamento, que é de facto insuficiente face às necessidades, mas face também àquilo que é o necessário desenvolvimento, apoio, incentivo ao desenvolvimento da atividade cultural. Por exemplo, no concurso dos projetos pontuais simplificado, eram elegíveis 241 candidaturas, as apoiadas foram 124, cerca de metade. Nos de programação, as candidaturas admitidas foram 383, de acordo com os dados da DG Artes. Nos de criação, as candidaturas admitidas foi 831 e neste, em concreto, da criação, o próprio regulamento estabelece os diversos escalões e o número de candidaturas a ser apoiadas, que no total dá 210. Portanto, só por estes dados, não dispondo de toda a informação, e era importante perceber o seguinte:
Qual a razão destes atrasos relativamente aos resultados dos concursos pontuais? Quando se prevê que saiam esses resultados? Este elevado número de candidaturas, o Sr. Ministro pode vir dizer, bom, houve um número de candidaturas que não se estava à espera e que não foi possível ainda que os resultados saíssem. Mas há um outro problema de fundo também da própria DG Artes, que é a carência de trabalhadores, que há muito que também já estava evidenciado. E a questão é também perceber o que é que o Governo pretende fazer para, de facto, suprir essas carências ao nível dos trabalhadores e que a própria DG Artes seja dotada do número de trabalhadores que são necessários. E a última questão, relativamente a este ponto que eu lhe gostaria de fazer é aquelas candidaturas que são consideradas elegíveis, que cumprem os critérios estabelecidos e que não tiveram apoio, o que é que vai fazer o Governo? Vai fazer o que fez atrás, lavou as mãos como Pilatos e não quis saber mais do problema, ignorando que há um conjunto de estruturas com trabalho desenvolvido, porque aquilo que se pretende é, de facto, incentivar, apoiar, promover. E o que o Governo está a fazer desta forma é exatamente o contrário. É uma política que vai no sentido de restringir, de limitar e de condicionar o desenvolvimento da atividade cultural. A segunda questão que gostaria de colocar prende-se com o Estatuto do Trabalhador da Cultura. Nós temos visto, é melhor dizendo, lido na comunicação social aquilo que têm sido as declarações por parte do Sr. Ministro e as informações que vêm por parte do Governo de que estará em cima da mesa uma revisão, mas há problemas que estão a afetar os trabalhadores e que são de agora. Nós alertámos que este Estatuto não ia resolver os problemas, nem o fundo que iria ser criado tinha garantias de que teria condições para dar resposta àquilo que estava a ser proposto, nem que iria combater a precariedade. Para já, há um número reduzido de trabalhadores que se registaram no REPAC. Só isto creio que dá de questionar, porque é que os trabalhadores não tomaram essa iniciativa. E há trabalhadores que estão a sair desse registro. Depois, as outras questões prendem-se com o fato da dificuldade no acesso ao Fundo de Desemprego do próprio Estatuto, com pedidos de requerimentos, que não há respostas, atrasos. Gostaríamos de perceber relativamente a algum trabalhador, algum trabalhador que esteja neste momento a receber algum apoio por via deste Estatuto, cumprindo os critérios que estão colocados. Não estou agora a discutir essa parte. E relativamente às questões das contratações, vou mesmo terminar, que se prende com o fato, por exemplo, no audiovisual, o que tem acontecido é o inverso a uma maior contratação. Antigamente, o que tinham recibos verdes, agora passa a ser contratação de prestação de serviços, com outros cais. A verdade é que a necessidade de garantir estabilidade, de garantir direitos, de garantir proteção social, nada disto está a acontecer por via deste Estatuto, o que revela, de facto, como nós alertámos, que não era esta a resposta necessária para as questões que estavam a ser colocadas para os trabalhadores. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estas questões, o Sr. Ministro tem 5 minutos, 5 minutos, quase 6, neste caso, foi benevolente. Tem 5 minutos agora para responder. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, naturalmente, vou ter dificuldade em responder a todas as questões que colocou agora, foram mesmo muitas e, portanto, regressarei a elas, certamente, noutras questões de outros deputados. Começando pelos apoios, e, aliás, tenho muito interesse em falar sobre as duas dimensões que me colocou, quer o Estatuto, quer os apoios. Bom, quanto aos apoios, há uma coisa que é fundamental termos como base da nossa conversa, é que os apoios às artes, os apoios sustentados, mas também os apoios a projetos, não se limitaram a crescer, cresceram mesmo muito. E, portanto, qualquer conversa que não parta desse pressuposto está sempre a laborar em equívocos. Repare, os apoios sustentados mais do que duplicaram de um ciclo para o outro, e, portanto, é muito difícil nós dizermos que isso não foi assim. E mais do que duplicaram, em média, cada entidade recebe praticamente o dobro do que recebia no ciclo anterior. Isso é um fator de fortalecimento e de consolidação do ecossistema, com a contratação de muitos profissionais. Como bem sabe, uma das consequências da alteração de regras
que já se aplicou neste concurso foi a exigência de celebração de contratos de trabalho para poder atingir determinados patamares, e é isso que está a acontecer, e, portanto, isso é verdade em todo o país. Ainda há 10 dias eu estive no Alentejo, por exemplo, no conjunto do Alentejo, os apoios sustentados às artes quadriplicaram face ao ciclo anterior. Quadriplicaram. E, portanto, isto dá bem conta do que é a mudança no sistema. Quando pensamos nos apoios sustentados, isso é verdade, mas quando pensamos nos apoios a projetos, eu mostro-lhe, e posso partilhar, isto é o gráfico só dos apoios a projetos e dos apoios em parceria. E, portanto, o que é que vemos? Isto é uma linha que começa em 2018, temos aqui 2021, a laranja temos os acordos em parceria, e a azul o total dos apoios em projetos. E, portanto, eles crescem 22% de 21 para 22%, e voltam a crescer 11% para 23%. E, portanto, isto não é uma abstração, porque nós, além de mais, aumentámos o patamar máximo que as entidades se podem candidatar, passou para 55 mil euros, temos mais entidades apoiadas a receber mais dinheiro. Bom, era necessário mais? Sim, o que eu tenho feito desde que sou ministro é precisamente aumentar a dotação dos concursos. Deveria ser mais? Sim, ela duplicou. A senhora deputada dir-me, bom, devia ter triplicado. Está bem, duplicar já não é mau. Acho que aqui naquilo que é o currículo dos ministros da Cultura não está mal ter duplicado. E, portanto, é isso que eu continuarei a fazer. Continuarei empenhado para que haja mais recursos para o funcionamento destas entidades todas, porque acho que isso é que é um fator de consolidação e de enraizamento destas entidades, com a possibilidade, neste ciclo quadrienal, algumas delas terem renovação automática no fim do ciclo. Isso tem, aliás, muitas implicações. Falou da questão dos recursos humanos. Naturalmente, eu, como ministro, sou particularmente sensível à questão dos recursos humanos nos organismos que tutelo. E queria aqui partilhar também os efeitos que tem toda esta dinâmica discursiva sobre os concursos, sobre os trabalhadores da DG Artes. É que eu devo dizer que me faz sempre muita impressão a forma como, sim, é o que tem acontecido, tem entrado mais. É isso que eu lhe ia dizer, é que tem entrado mais, mas se nós estamos sempre, as pessoas estão pressionadíssimas, não há nenhuma entidade que não seja proposta para apoio que não considere que foi feita uma enorme injustiça da sua proposta não ser apoiada. Eu sei que a senhora deputada acha que todos deviam ser apoiados, eu aí discordo. Mas eu aí discordo. Acho que é importante mantermos uma lógica concursal, com uma dotação orçamental, porque nem sequer consigo perceber como é que era a gestão orçamental de concursos que não tinham dotação, porque é isso, de certa forma, que está a surgir. Não consigo compreender. E, portanto, acho importante que haja uma dotação orçamental à partida, que os concursos tenham linhas de corte associadas à dotação e que essa dotação vá crescendo. É o que tem acontecido. Mas isto tem outras implicações. Por exemplo, as comissões de acompanhamento. Só para ter a noção, se nós temos mais entidades apoiadas, precisamos de mais comissões de acompanhamento e pessoas nas comissões de acompanhamento. As comissões de acompanhamento, eu estava aqui a tentar encontrar o valor, as comissões de acompanhamento face ao período anterior estão a crescer também muito. A portaria de extensão de encargos das comissões de acompanhamento para o ciclo de concursos anterior era 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, o que gastávamos em comissões de acompanhamento. São pessoas efetivas que fazem o acompanhamento das entidades apoiadas. No ciclo que se inicia agora, passou para 6 milhões. 6 milhões. Portanto, não é possível nós continuarmos a ter uma conversa sobre o que se está a passar nos apoios sustentados, num quadro de inexistência de apoios, poucas entidades apoiadas, com poucos recursos. Não é essa a realidade. Agora, dir-me-á, há uma dinâmica no país de surgimento de mais entidades, de crescente procura de apoios sustentados. O que nós temos de fazer é acompanhar essa dinâmica. É o que está a acontecer quando temos mais... Não está a acontecer. Então, se eu lhe mostrei... Desculpe lá. Não está a acontecer. Então, isto é o quê? Mas isto é o quê? Mas agora o critério é esse ou o critério é os que são apoiados e que crescem muito? Eu vejo com dificuldade aquilo que continuarei a fazer e continuarei empenhado é para termos mais recursos nos apoios às artes, quer seja nos sustentados, quer nos apoios a projetos, quer nos apoios em parceria. Nós abrimos 2 concursos de apoio em parceria este ano, 1 milhão de euros para os temas ligados com a democracia e os 50 anos de democracia e 1 milhão de euros na arte e coesão, que, aliás, o concurso abre sexta-feira, para os territórios, precisamente, de baixa densidade artística, onde não há apoios à criação. Pronto, termino agora e voltarei ao Estatuto
numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Sr. Ministro. Tenho a certeza que, entretanto, dará as respostas que forem necessárias ainda no seguimento das várias intervenções e pedidos de esclarecimento. Senhora Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, agora também com pedido de requerimento. Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro. De facto, o apoio sustentado às artes tem gerado muita indignação e muita preocupação, e são várias as razões que se prendem com isso. E se o Sr. Ministro se limita a referir os números do apoio global, acaba por não se preocupar, ou pelo menos não reconhecer que existiram problemas e que há estruturas que identificam injustiças, e julgo que essas injustiças devem ser, pelo menos, encaradas com preocupação e com atenção. O primeiro problema que é identificado no apoio sustentado às artes é a decisão do Sr. Ministro, já com o apoio em andamento, de decidir reforçar os projetos quadrienais, mas não reforçar os bienais. Isto num quadro em que as estruturas faziam contas à sua vida para decidir, de acordo com a sua estratégia de desenvolvimento de projetos, se concorriam aos bienais e aos quadrienais, no pressuposto de que, ou melhor, ao contrário, no pressuposto de que não haveria nenhum reforço extraordinário de um deles que aumentasse a sua capacidade ou a sua probabilidade de ser apoiado. E o que aconteceu é que muitas estruturas, ou melhor, muito mais estruturas que se candidataram aos quadrienais foram apoiadas e ficaram muito mais estruturas dos bienais de fora. O Sr. Ministro diz, mas o valor global aumentou. Aumentou porque as estruturas que se candidatam aos quadrienais têm um valor global muito maior. Isso não quer dizer que uma diversidade imensa de estruturas que viviam dos apoios anuais, dos bienais ou até dos pontuais, não tenham ficado de fora, e vejam agora a sua sobrevivência em risco. Porque houve, por um lado, projetos cuja qualidade foi reconhecida pelos júris que ficaram de fora, e, por outro lado, o próprio Ministro da Cultura, o Sr. Ministro, indicou que quem ficasse de fora poderia concorrer aos apoios a projetos, o que indica os apoios pontuais, o que indica que haverá uma quantidade enorme de projetos que não vão ser apoiados porque as candidaturas já vêm em escadinha de exclusão dos outros concursos e acabarão por ser muito menores do que a verba atribuída. A minha pergunta é, se o Sr. Ministro sabia, e o próprio Sr. Ministro indicou para a candidatura a apoios pontuais todas as estruturas que acabaram por ficar excluídas, apesar de ter pontuação nos concursos anteriores, porque é que não reforçou também os pontuais para que não houvesse aquilo que se prevê, que é que muitos ficam de fora. Nós temos como exemplo a linha de apoio à criação, em que são admitidos a concurso 831 projetos, e são apoiadas apenas 210 candidaturas. O Sr. Ministro diz-me, nem todas terão mérito para serem apoiadas. Conhecendo a estrutura cultural e conhecendo a própria indicação do Sr. Ministro para que muitos com pontuação que ficaram de fora dos outros concorressem a estes, duvido que dos 621 sem apoio, nenhum deles tenha pontuação ou mérito para poder receber este apoio. É, de facto, uma questão de falta de verba. Há um outro problema que tem a ver com os atrasos nos resultados. Os atrasos nos resultados são consistentes, e nós temos um problema também sistemático, que é, embora o prazo para a execução do programa, por exemplo, de projetos de execução, seja de junho a novembro, no início do mês de junho ainda não se conheciam os resultados. Ora, é muito difícil executar um projeto a partir de junho, quando em junho ainda não se sabe se foi concedido ou não apoio a esse projeto. E estes atrasos também condicionam muitas estruturas que vivem com a corda na garganta, além das que, obviamente, ficam de fora. Portanto, o que eu gostaria de lhe perguntar é o que é que o Ministério está a fazer para impedir estes atrasos e garantir que eles não inviabilizam os projetos que estão a concurso e que estavam, lá está, planeados para um outro calendário, que foi o Ministério que não cumpriu. Em segundo lugar, pergunto-lhe que balanço é que faz
desta ideia de enviar ou sugerir que concorram aos concursos pontuais, aos apoios pontuais, os projetos pontuais, o apoio a projetos, os que não ficaram em apoio no concurso dos bienais ou dos quadrienais. E gostaria de lhe perguntar também se já fez a estimativa de, com estes atrasos na divulgação de todos os concursos, ou seja, com todos os atrasos que já existiram na divulgação dos resultados de todos os concursos e na realização dos apoios, que verba é que fica por executar este ano devido a esses atrasos e, portanto, que verba é que estava orçamentada, mas acabará por não ser executada por causa dos atrasos nos concursos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava então a palavra ao Sr. Ministro da Cultura para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou, de novo, procurar responder na medida do possível, porque é sempre mais curto o tempo das perguntas do que das respostas, naturalmente, e vou tentar percorrer tudo, senão regresso a elas. Primeiro, o conjunto dos apoios é que, de facto, é transversal o crescimento dos apoios. Os sustentados mais do que duplicam. Temos os apoios à programação em rede, quer na rede portuguesa de teatros e cineteatros, com 5 milhões, mais 5 milhões, e agora mais 2 milhões e meio, mais 2 milhões e meio. A rede portuguesa de arte contemporânea, com 2 milhões, dirigido às entidades das artes visuais, muitas delas que não terão sido apoiadas nos sustentados. Vamos tentar não entrar em discurso direto um com o outro, por favor. A senhora deputada, se estiver devidamente informada, conhece os prazos e, portanto, sabe que está o regulamento em discussão e que vai abrir a candidatura e, portanto, isso é público e conhecido, mas eu posso começar a dar informação em vez de responder às perguntas, talvez seja também necessário. Portanto, vão abrir a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, com apoios à programação em rede, 2 milhões de euros, dirigida a 58 entidades, que são aquelas que foram credenciadas. Temos a programação em rede, na Rede Portuguesa de Teatros e Cineteatros, são 5 milhões do lado do Ministério da Cultura, acompanhado por igual montante do conjunto das câmaras municipais. Vamos abrir uma nova fase de candidatura com mais 2 milhões e meio, mais 2 milhões e meio. Os apoios a projetos que cresceram, como eu disse há pouco, 24%, eram 6 milhões e 900, passaram para 8 milhões e 600, e os apoios em parceria com Arte e Coesão, abre as candidaturas, aliás, sexta-feira, e Arte e Democracia, que teremos resultados também em breve. E, portanto, a senhora deputada pode repetir essa ideia de que eu sugeri que fosse. Não, o que eu disse é aquilo que estou a explicar. É que o universo dos apoios às artes não se esgota nos sustentados. E, aliás, é hoje bastante alargado. E, portanto, olhar de forma redutora para os sustentados é equívoco. Mas nos sustentados, eu repito, nós temos mais entidades, são 212, eram 186. Isto é, crescer. E estas 212 recebem, em média, 197 mil euros de apoios. No ciclo anterior, cada uma das 186 recebia 118. Portanto, isto dá bem conta da transformação. Quanto aos quadrienais, eu fico sempre muito surpreendido com essa leitura, porque o resultado agregado do último concurso de apoios sustentados é um resultado agregado que, a meu ver, é importante, porque tem consolidação e renovação. Há estruturas que são apoiadas pela primeira vez e, na verdade, temos aqui uma grande consolidação de estruturas que vêm sendo apoiadas há muito tempo. E grande consolidação significa que uma parte delas, uma parte muito grande, como bem sabe, passou a estar no patamar máximo, isto é, receber 400 mil euros por ano do Ministério da Cultura, o que permite contratar mais, e há um sem número de entidades nesse sentido. Dir-me-ia, bom, nós alterámos as regras para este concurso, regras que eram reclamadas há muito tempo pelo setor, que era receber a totalidade do montante que se pedia e não uma percentagem, uma mudança que eu julgo que todos concordamos que é importante. Segunda regra importante, o autoposicionamento, isto é, as entidades escolhem o patamar ao qual se candidatam e, associada a esse autoposicionamento, está uma obrigação de contratação de trabalhadores com contratos sem termo. O que é que nós assistimos? Já tivemos esta conversa. No essencial, as perguntas que me coloca foi as perguntas que me colocou já há uns meses, quando aqui estive, e não há nenhum elemento de mudança nesse sentido. O único elemento de mudança é que conhecemos hoje a realidade do setor e o que sabemos é que estas entidades estão a contratar, estão a consolidar e estão a institucionalizar-se, e isso é fundamental. Mas qual foi a grande questão? Eu, no último concurso,
por força destas alterações, houve um movimento muito significativo de entidades que antes eram apoiadas nos bienais e que foram para os quadrienais. E, portanto, isso é facto. Eu já disse aqui isto várias vezes. Um cenário alternativo, que era dividirmos as verbas de igual forma pelos dois concursos, tinha um efeito de desestruturação do sistema, porque deixariam de ser apoiadas entidades que vêm sendo apoiadas sucessivamente a vários concursos. E eu acho que isso é uma questão política importante, que nós não podemos ao mesmo tempo dizer precisamos de consolidar o sistema dos apoios às artes e as entidades em particular, e depois ter um concurso que, na verdade, colocava o enfoque naquelas que estavam a entrar no sistema. Quando isso acontece à mesma, porque, de facto, temos entidades que foram apoiadas pela primeira vez, há 61 entidades que foram apoiadas nos sustentados pela primeira vez neste concurso, e há 151 que já tinham apoio. E, portanto, isto parece uma coisa equilibrada de relação entre consolidação e renovação. Portanto, foi isso que aconteceu e acho que é muito positivo. Quanto aos atrasos, eu naturalmente sou sensível aos atrasos. Uma parte da explicação para os atrasos está naturalmente no volume de candidaturas e outra decorre não disto que estamos agora a viver, mas de um atraso que houve na portaria de extensão de encargos quando o concurso foi lançado. E, portanto, desde que o concurso foi lançado não há nenhum atraso significativo e isso é fundamental e o meu compromisso é precisamente que na próxima vaga de concursos, que abre no último trimestre deste ano, que isso aconteça a tempo. E acho muito importante, volto a sublinhar, nós neste momento, é importante porque isto dá conta da transformação do sistema. Se nós temos comissões de acompanhamento que neste ciclo correspondem a 6 milhões e 200 mil euros e no ciclo anterior correspondiam a 1 milhão de euros, eu acho que isto é uma espécie de indicador avançado do que é que se passa no ecossistema e do número de entidades apoiadas e daquilo que é preciso de acompanhamento. Portanto, nós não podemos continuar a ter um discurso sobre os apoios às artes como se tivéssemos menos recursos, menos entidades apoiadas, menos recursos humanos financiados pelos apoios às artes. Isso pura e simplesmente não é verdade. E quero terminar, porque vejo que a senhora deputada diz isso muitas vezes. Eu, quando atribuo-me essa ideia de que sugeri que fosse aos apoios a projetos, não. O que eu expliquei, e volto a dizer, é que os apoios às artes, neste momento, não se reduzem aos apoios sustentados. Há os apoios à programação em rede, na rede de teatros e cineteatros, há os apoios da rede portuguesa de arte contemporânea, há os apoios em parceria e há os apoios a projetos e os sustentados. E, portanto, isto é um cenário bem mais vasto do que o que existia anteriormente e é isso que explica, aliás, a variação na dotação orçamental para os apoios às artes. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passava então agora ao Sr. Deputado Jorge Galveios do Chega. Excelentíssimo Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, antes de mais cumprimento Vossa Excelência e agradeço a sua presença nesta comissão. Começo por uma questão premente no campo cultural do nosso país. Refiro-me à situação crítica em que se encontram várias entidades culturais em virtude dos concursos de apoio sustentado às artes, lançados em maio de 2022 pela Direção-Geral das Artes. O foco do Ministério da Cultura nos projetos quadrienais para o período 2023 a 2026 levou à falta de financiamento de muitas entidades que propuseram projetos bienais para 2023-2024, apesar destes projetos terem sido bem classificados e terem provas dadas. Devemos salientar que, mesmo com a distribuição desigual de fundos, tanto na modalidade bienal como quadrienal, existem projetos de qualidade reconhecida pelos respectivos júris que foram excluídos unicamente devido à falta de verba, não por demérito ou falta de qualidade. A resposta do Ministério da Cultura às entidades que não receberam apoio sustentado foi sugerir que concorressem aos apoios a projetos. Esta sugestão, contudo, representa um grave prejuízo para o potencial de tantas entidades já estabelecidas como dos novos criadores. Para agravar a situação, a pressão sobre estes apoios pontuais aumentou quando os concursos de apoio a projetos previstos para outubro só abriram em dezembro de 2022. Estes atrasos foram-se acumulando e, embora a execução deste programa esteja prevista para o período de 1 de junho de 2023 a 30 de novembro de 2024, ainda não conhecemos os resultados no início do presente mês de junho. Criadores e entidades artísticas encontram-se em desespero, sem saber se os seus projetos receberão ou não financiamento, sem saber qual será o futuro das suas iniciativas.
O Diretor-Geral das Artes justificou os atrasos com o aumento de candidatos a concursos. Já em 2019 se verificaram estas dificuldades e a DG Artes atribuiu o atraso dos resultados dos concursos de apoio às artes ao crescimento do número de candidaturas. É neste contexto que o Chega, nesta audição sobre os atrasos nos concursos de apoio a projetos da DG Artes, aguarda as explicações pertinentes que possam justificar o exposto nesta matéria. Passando às questões relativas aos estatutos profissionais da cultura, que têm sido alvo de críticas e reclamações desde a sua entrada em vigor em janeiro de 2022, uma das principais críticas é a falta de clareza na definição de quem são os trabalhadores da cultura elegíveis para os benefícios previstos no Estatuto. Para além disso, há reclamações sobre a falta de flexibilidade do Estatuto para acomodar a diversidade de atividades e modalidades contratuais no setor cultural. Outra questão que gostaria de colocar é a baixa participação no registro de profissionais da cultura, que é obrigatório para conseguir acesso a alguns benefícios, como o subsídio por suspensão da atividade cultural. Como se explica esta baixa adesão? A aplicação do Estatuto também tem sido criticada por entidades representativas do setor cultural, que afirma que ainda não foi pago nenhum subsídio de suspensão da atividade desde a entrada em vigor do Estatuto. Vossa Excelência confirma? Há ainda reclamações sobre a falta de regulamentação da lei em relação a alguns aspectos do Estatuto, o que tem impedido o pagamento de alguns benefícios. O Ministério da Cultura reconheceu as dificuldades na implementação do Estatuto e anunciou que irá iniciar o processo de revisão do documento em setembro de 2023. Queremos, naturalmente, saber quais são as traves mestras desta reforma do Estatuto, pelo que solicitamos a Vossa Excelência os devidos esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava então a palavra ao Sr. Ministro para 5 minutos, embora o Sr. Deputado Jorge Galveias só tenha usado 3. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu noto que esta audição era sobre apoios a projetos e estamos a regressar à discussão sobre os apoios sustentados. Eu tenho todo o interesse em continuar essa discussão, mas não posso deixar de repetir uma coisa, porque me estão a atribuir sistematicamente algo que eu não disse, e o que eu disse é, hoje, os apoios às artes não se esgotam nos apoios sustentados e, portanto, temos um conjunto de apoios mais vastos. Isto não significa dizer, bom, quem não foi apoiado aqui vai candidatar-se ali. Não. Pelo contrário, é chamar a atenção e a importância de nós termos os apoios sustentados, temos a programação em rede. A programação em rede é uma coisa fundamental e corresponde a uma grande mudança no país, que é a possibilidade de termos programação no conjunto do território, integrada e articulada. Aquilo que se passa com a rede portuguesa de teatros e cineteatros corresponde mesmo a uma grande mudança de democratização do acesso à cultura, que tem implicações do lado da programação, mas também tem implicações do lado do PRR, com a aquisição de equipamentos, por exemplo, para os projetores digitais, que vai permitir a programação de cinema num conjunto vastíssimo de teatros e cineteatros pelo país. Se isto não é importante para os territórios, eu pergunto-me o que é. O mesmo em relação à rede portuguesa de arte contemporânea. Nós tivemos uma primeira fase de credenciação de entidades, foram credenciadas 58 entidades com 66 equipamentos, e o mapa do território é bastante compreensivo, isto é, estão presentes em todas as regiões. Isso significa que nós vamos poder levar a arte contemporânea ao conjunto do território e também aí há verbas. E essas 58 entidades, muitas delas, certamente concorreram aos concursos de apoio sustentados e não foram apoiadas nesse contexto. Ou como o apoio em parceria à arte e coesão, que é um programa dedicado exclusivamente para o conjunto de concelhos de baixa densidade artística. Quer dizer, foi criado um índice baseado num conjunto de indicadores para identificar concelhos onde não há entidades apoiadas e onde a oferta cultural é reduzida, e dirigimos um programa para esses concelhos. E, portanto, isto mostra a multiplicação de apoios e as várias fontes de financiamento. E o meu compromisso é precisamente que isso continue a acontecer, que reforcemos a programação em rede, que continuemos a reforçar os apoios às artes. E é isso que tem acontecido. Quer dizer, eu chamo a atenção de novo e vejo isso naturalmente como um indicador também positivo, o crescimento da procura, a aproximação de muitas entidades à DG Artes, porque isso também explica este comportamento que é diferente do passado. Nós temos mais entidades a procurar os apoios da DG Artes. Mas a verdade é que quando nós crescemos 22%
os apoios a projetos. Os requerimentos são sobre os apoios a projetos, é só por isso, quer dizer, os senhores deputados podem agora não querer falar dos apoios a projetos, mas os apoios a projetos cresceram 22% e agora vão crescer 11%. Temos mais projetos apoiados do que no passado e temos, de novo, mais valor nos patamares dos projetos. Quanto à questão da execução, porque a senhora deputada Joana Mortágua também me colocou essa questão e eu acabei por não lhe responder. E agora o senhor deputado repetiu. O pagamento é feito todo no início. E, portanto, isso não coloca um problema de execução nos apoios a projetos. É tudo feito à cabeça no início. E, em segundo, acho que há abertura para que, se houver com este atraso, de um par de meses, 2, 3 meses, de o prazo de execução também poder ser alargado. E, portanto, isto não tem, assim, essa consequência de execução financeira que dava conta. E, portanto, o que nós temos efetivamente, e eu, quer dizer, posso testemunhar agora naquilo que é o meu cotidiano, naquilo que tenho visto pelo país, é que um pouco por todo o país temos muito mais entidades financiadas pela DG Artes, mas muito mais, e com mais recursos. E há uma dinâmica no território. Agora, quer dizer, os concursos, e eu percebo isso, naturalmente que percebo, e garanto-vos que a minha preocupação é criar condições, repito, para que sejam mais entidades apoiadas, que todos aqueles que apresentaram propostas e que não viram as suas propostas para apoio se sintam insatisfeitos e descontentes. Isso é da natureza de qualquer concurso e de qualquer avaliação. Agora, se disséssemos, bom, mas temos menos do que no passado, julgo que a minha posição e a discussão que teríamos e que estávamos a ter aqui seria muito diferente daquela que temos, mas nós temos mais entidades apoiadas do que no passado. Isso corresponde a um grande esforço orçamental do Ministério da Cultura, também no equilíbrio interno daquilo que é o programa orçamental da cultura. Quer dizer, dificilmente temos outra entidade com um crescimento orçamental como a DG Artes. Desculpem lá estar a repetir isto, mas pensem o que é ter comissões de acompanhamento que multiplicam por 5 ou quase por 6 aquilo que era a dotação no ciclo anterior. Isto dá conta do que se está a passar nas artes. Eu continuo sem responder ao estatuto, não é por falta de vontade, é porque tem de haver um senhor deputado que só me coloque questões sobre o estatuto ou que encerremos o tema apoios a projetos, porque eu não consigo responder ao estatuto num minuto e acho que é um tema que merece mesmo discussão e reflexão e gostava de, numa resposta, integralmente dedicar-me ao estatuto. O Sr. Ministro terá todas as oportunidades nas respostas que vier a dar nas questões seguintes. Eu agora passava então à Sra. Deputada Cláudia André, do PST. 5 minutos também. Senhor Ministro, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia a todos. Senhor Ministro, então vou fazer a vontade ao Senhor Ministro e vou começar por fazer a pergunta sobre os estatutos profissionais da área da cultura, apesar de ter aqui muitas outras questões relacionadas ao apoio às artes. Mas vamos então aos estatutos profissionais da cultura, que entrou em vigor, como sabemos, em janeiro de 2022. É, segundo o Governo, um instrumento fundamental para garantir a proteção social e boas condições laborais aos profissionais da cultura. É um documento que desde sempre foi contestado e, como sabemos, também houve muitas críticas e, apesar dos contributos, estas críticas dizem que quase nenhum foi acatado pelo Governo. O tão esperado Estatuto não conseguiu, portanto, em nosso entender, atingir o objetivo a que se propunha. Muito pelo contrário, passado mais de um ano e face aos resultados, ainda não foi pago qualquer subsídio de suspensão da atividade por falta de regulamentação da lei, verdade ou mentira, Sr. Ministro, é a primeira questão. É finalmente reconhecido, inclusive pelo Sr. Ministro, a necessidade de proceder a uma revisão deste Estatuto. Sabemos que a intenção do Ministério da Cultura é dar início ao processo de revisão do Estatuto já no mês de setembro. O Sr. Ministro está, e esta é a outra questão, está disponível para reescrever este documento ou pondera apenas fazer alguns retoques e alguns acertos pequenos ao documento? As particularidades e as diferentes realidades em que se inscrevem os diversos profissionais da área da cultura têm outras pretensões. O Sr. Ministro está a ponderar ouvi-los novamente, está a ponderar ouvir e atuar sobre as suas reivindicações, ou vai apenas, como disse, como perguntei já, fazer alguns acertos sobre estas reivindicações e sobre este Estatuto?
Agora, como troquei a ordem, mas ainda tenho tempo, vou resumir, mas questionar o Sr. Ministro também sobre os apoios às artes. Aliás, é isso também que nos traz cá. Os dois assuntos, são estes os dois assuntos que os requerimentos nos trazem. Os concursos sustentados às artes e o programa de apoio a projetos. Em primeiro lugar, sabemos que estes apoios sustentados às artes não estão a cumprir a data do lançamento, apesar do Sr. Ministro dizer que praticamente estão a cumprir, não cumprem a data de lançamento de candidaturas, não cumprem os prazos de regulamento, nem de elaboração dos contratos. Muitas das vezes isto dificulta o cumprimento daquilo que as próprias entidades se assumiram perante o Ministério da Cultura, porque também não sabem muitas das vezes com que regras se reger, uma vez que os resultados dos concursos tardam em chegar. Também sabemos que estes concursos de apoio sustentado às artes 23-26, o Sr. Ministro decidiu alterar o montante quando já decorria o processo de avaliação, o que resultou 55% das estruturas elegíveis não foram apoiadas e cerca de metade das candidaturas dos concursos bienais do Programa de Apoio Sustentado da DG Arte não obteve apoio, apesar da classificação eleger para tal. Também sabemos que o Sr. Ministro, também já aqui o disse, dá também o Programa de Apoio a Projetos como alternativa para algumas das entidades que não tenham sido elegíveis. O que é facto é que a minha pergunta, para resumir tudo o que o Sr. Ministro, no fundo, já aqui disse, é que o Sr. Ministro diz que alarga e que aumentou os apoios em montantes, em número, mas a minha questão é, ficam sempre entidades que estão elegíveis, que são reconhecido mérito, porque o montante e o financiamento não é revisto nem alargado, não são abrangidas. E, portanto, a minha questão é a seguinte: das entidades que não estão abrangidas por nenhum destes financiamentos e que não foram, apesar de elegíveis, não foram abrangidas pelo financiamento, porque a dotação não era suficiente, destas entidades, qual é a solução que o Sr. Ministro traz para as mesmas? Ou seja, de todos estes programas e de toda a programação que o Sr. já aqui elencou, que Vossa Excelência já aqui elencou, as que não são abrangidas, apesar de terem mérito, porque está reconhecido nestas candidaturas, quais serão as soluções que as mesmas que ficam de fora sem financiamento terão e poderão enveredar? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E obrigada por ter cumprido o tempo. Eu agora passava então a palavra ao Sr. Ministro da Cultura. Muito obrigado. Eu vou ser mesmo telegráfico em relação à segunda parte das suas questões. Eu já respondi N vezes, mas voltar a dizer, o montante não é revisto e alargado, disse a senhora deputada. Bom, o montante duplicou. Como é que se pode dizer que não é revisto e alargado quando ele duplicou? Tenho muita dificuldade em perceber. E quando pensamos no conjunto de apoios às artes, no conjunto, portanto, e eu repito, são estas várias possibilidades de apoios. Em 23, por relação a 22, eram 35 milhões e passou a 60 milhões. Sim, mas eu não sei, a senhora deputada é deputada do PSD, eu já disse isso à sua colega, eu acho que o PSD um dia vai voltar a ser governo e espero quando o PSD volte, não, será graças aos eleitores portugueses, espero que sejam os eleitores portugueses a determinar e não nenhuma outra entidade. Mas se contam com o apoio divino, talvez não voltem ao governo. Sim, as vossas capacidades e o apoio dos portugueses. Eu tiraria o divino dessa equação. Mas agora falando a sério, eu acho que é importante que naquilo que são o conjunto de instrumentos baseados em concursos, que o que nós temos como forma de organizar é temos uma dotação orçamental, a avaliação das candidaturas e linhas de corte associadas à dotação orçamental. Eu espero que não se inaugure esse caminho, que é fazemos os concursos e a seguir temos uma dotação orçamental. Isso é ingerível e garanto-vos que não acontecerá mesmo quando o PSD regressar ao poder e, portanto, aquilo que tem acontecido é reforço sistemático, mais entidades e, portanto, o reforço orçamental não pode ter como resultado as entidades ficarem de fora, que foi o que a senhora deputada disse. Mas eu queria passar para o Estatuto, senão não consigo responder e eu acho muito importante este tema. Bom, primeiro, o que é o Estatuto?
Porque a primeira reflexão que é preciso trazer é a própria natureza do Estatuto, porque aquilo que é a avaliação e até as alterações que, a meu ver, precisam de ser feitas e que têm de ser feitas no Estatuto, precisam de partir de uma análise do que é o Estatuto. O Estatuto tem 3 dimensões. Tem um registro de profissionais, um registro que até, em última análise, podemos considerar numa dimensão meramente estatístico, tem a regulação das modalidades de trabalho no setor, muito importante, onde o Estatuto introduziu alterações muito importantes, em relação às quais faço uma avaliação positiva, e depois tem um regime especial de proteção social que tem associado, além de condições diferentes da elegibilidade, dos prazos de garantia para os trabalhadores do setor da cultura, teve ainda um prazo especial de regularização de dívidas à Segurança Social para quem trabalha na cultura. Portanto, o Estatuto são estas 3 dimensões. E deixe-me começar por dizer, naquilo que tem a ver com a regulação das modalidades de trabalho no setor, porque as soluções encontradas são, a meu ver, muito interessantes. Porque, por um lado, reafirmam-se direitos que se aplicam a todos os trabalhadores, mas isso acontece com o acolhimento de algumas especificidades do trabalho no setor da cultura. Os contratos de trabalho de muita curta duração passaram a ser possíveis na cultura. Isso é um instrumento muito importante, porque é um instrumento de formalização da relação, que, aliás, está associado à presunção de existência de contratos de trabalho também na cultura, e esta modalidade é muito importante. Regras próprias quanto ao local e quanto ao tempo de trabalho, que também é uma coisa específica da cultura, como todos nós percebemos, os ensaios já fazem parte, por exemplo, daquilo que vai ser o trabalho. O pagamento de juros de mora e indenizações quando há cancelamento de espetáculos. Portanto, estas dimensões, nós não podemos, de repente, fingir que isto não acontece. Estas coisas são mesmo muito importantes. Depois há o regime especial de segurança social, que tem características únicas. E únicas no sentido que são mesmo singulares e excepcionais no contexto da Segurança Social em Portugal, que, como bem sabem, nós evoluímos para uma convergência de regimes. Neste momento, há uma enorme unificação dos regimes aplicáveis aos vários trabalhadores, inclusivamente com as regras que se aplicam as mesmas para os trabalhadores da função pública e para os trabalhadores do privado. E, portanto, nós temos, na verdade, um regime único, que é o regime da Segurança Social, e depois pequenos regimes que ainda subsistem, mas que já estão fechados, não têm novos trabalhadores. E temos a Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados. Basicamente, é este o quadro que nós temos. E o que é que tem este regime especial? Tem um prazo de garantia que é menos exigente do que o prazo de garantia que se aplica ao conjunto dos trabalhadores independentes. E é bom que nós percebamos isso. Nós estamos a falar de um regime para os trabalhadores do setor da cultura, para os trabalhadores independentes e para os trabalhadores com contratos de curta duração. Os outros trabalhadores da cultura, aqueles que nas entidades dos apoios sustentados têm contratos de trabalho sem termo, têm os mesmos regimes de proteção social que temos nós, que somos trabalhadores por conta de outrem, que imagino que seja a maioria dos que estão aqui nesta sala. Portanto, estamos a falar de uma diferença entre os trabalhadores independentes e os trabalhadores independentes da cultura e os trabalhadores com contratos de trabalho de curta duração e os trabalhadores com contrato de trabalho de curta duração da cultura. E isso tem a ver com obrigações contributivas que são assimétricas. O que é que acontece? Eu sou um trabalhador independente e presto um determinado serviço a uma entidade beneficiária. E aquilo que são as obrigações contributivas da entidade beneficiária, no caso de o prestador de serviços ser da cultura, são superiores. Tem de fazer um desconto obrigatório complementar. E isso não acontecia. O que significa que há aqui um financiamento de um fundo específico do lado das entidades beneficiárias da prestação de serviços. Mas o trabalhador da cultura, e aqui já não é obrigatório, portanto há esta assimetria, há uma obrigatoriedade do lado do beneficiário da prestação de serviços e há uma natureza facultativa do lado do prestador de serviços, é o trabalhador. Se quiser, faz uma cotização adicional que são cerca de 4 pontos percentuais acima do que os trabalhadores independentes estão obrigados. E se fizer essa cotização adicional, qualifica para o subsídio de suspensão da atividade. O que é que está a acontecer? O número de trabalhadores da cultura que está a fazer essa cotização adicional é ínfimo. É ínfimo. Mas repare, eu percebo, porque na verdade nós sabemos, aliás sabemos de outros exemplos no contexto da segurança social, que a disponibilidade dos trabalhadores para fazerem cotizações adicionais ou mecanismos individuais de poupança adicionais e complementares àqueles que são obrigados por lei é sempre muito reduzido.
Porque os salários são baixos, porque as dificuldades de trabalho são muitas, porque a propensão à poupança, nomeadamente para beneficiar face a riscos e eventualidades futuras que nós desconhecemos se vamos enfrentar, é sempre reduzida. Estou a pensar, por exemplo, nas contas de capitalização individual geridas pela Segurança Social, que existem desde 2007 e que têm baixa adesão. Que é, nós, como trabalhadores, podemos fazer um complemento de desconto do qual beneficiamos e a adesão também é muito baixa. E, portanto, é disso que estamos a falar. A reflexão que há a fazer é, nós podemos ter um sistema dirigido a um conjunto de trabalhadores num quadro em que há uma enorme convergência dos mecanismos de regulação da Segurança Social. Eu julgo que as especificidades do trabalho na cultura justificam que se faça o desenho um sistema diferente. Devemos ter um sistema não contributivo apenas para os trabalhadores da cultura? A minha resposta é não. Isto é, se há benefícios adicionais para os trabalhadores da cultura, eles têm de estar associados a um esforço contributivo. Porque então é que criávamos uma assimetria, uma desigualdade entre termos um regime não contributivo apenas para um setor de atividade. O que é que existe neste caso? Um regime contributivo com a obrigação contributiva dos beneficiários da prestação de serviços, mas a cotização dos trabalhadores é facultativa. E, portanto, os trabalhadores só beneficiam da prestação de interrupção da atividade se fizerem esta cotização adicional. O que é que nós sabemos? É muito reduzido o número de trabalhadores que está a fazer essa cotização. E é por isso que não há beneficiários. E isso implica uma reflexão. Implica também aqui alguma imaginação no tipo de desenho da medida que nós queremos. Finalmente, há uma outra coisa que eu tenho de dizer, e peço desculpa, mas acho também útil esta explicação. É que, para além destas singularidades naquilo que é o regime aplicável, há um problema operacional, que tem várias dimensões, e eu julgo que todos percebem. Se nós temos um sistema que caminha para a convergência, isso é, certamente, por princípios que devem organizar a regulação da Segurança Social, mas também por força daquilo que deve ser a operação, quer da autoridade tributária, quer da Segurança Social. Aqui o Ministério da Cultura é absolutamente estranho a isto, como devem compreender, isto são matérias da autoridade tributária e da Segurança Social. Se calhar já experimentaram, neste momento foi preciso desenvolver na autoridade tributária uma plataforma para que os recibos verdes, que já não são verdes, não é? Portanto, o recibo dos trabalhadores independentes, quando são trabalhadores da cultura, tivesse uma natureza completamente diferente na página da AT. Portanto, isso tem custos e exigências de desenvolvimento. Mas, não menos importante, a Segurança Social, o regime da Segurança Social, é assegurado por uma coisa que é o Sistema de Informação da Segurança Social, que, no fundo, gera todas as prestações, todas as carreiras contributivas. Ora, o que é que foi preciso fazer? Foi introduzir ou integrar uma nova peça num sistema que é muito complexo, e uma nova peça que assenta em diferenças muito assinaláveis naquilo que é a relação contributiva, na base de incidência das remunerações, nas regras de cálculo e também na atribuição de subsídios. Portanto, isso foi efetivamente feito pela Segurança Social, com riscos, porque ao introduzirmos essa nova peça, corremos sempre o risco de criar problemas às peças que já estão lá, nomeadamente aos trabalhadores independentes, que têm uma lógica contributiva, uma lógica de cálculo daquilo que é a incidência das contribuições e também de cálculo da atribuição das prestações, muito diferente. E, portanto, o que é que aconteceu? A autoridade tributária fez este exercício, a Segurança Social fez este exercício, a regulamentação, entretanto, está feita. Mas o motivo para não termos beneficiários não tem nada a ver com isto. O motivo para não termos beneficiários resulta de não haver cotizações dos trabalhadores independentes e dos contratos de trabalho de curta duração do lado dos trabalhadores. Não há. E eu percebo. E isso implica uma reflexão, mas não há. Não há, e se calhar, não há, se calhar, também porque o contexto económico do setor da cultura agora é relativamente favorável. Se calhar, quando tivermos uma crise, quando vier o governo do PSD e os apoios às artes diminuírem,
Quando o PSD vier e os apoios às artes, acabar o Ministério da Cultura, os apoios às artes forem cortados, não há crise nenhuma, a economia está a crescer, as contribuições também. Além do divino, eu sei que contam também com o diabo, portanto, querem juntar Deus e o diabo para voltar ao poder. Mas quando isso acontecer e cortarem, se calhar, afinal, as pessoas vão entrar como beneficiários, mas neste momento essa é a explicação para não termos beneficiários. E eu, enquanto Ministro, tenciono, acho que é preciso fazer alguma coisa também, mas é nesta dimensão, já o disse, sim, nesta dimensão, acho que um sistema que tem um nível de take-up tão baixo implica uma reflexão, mas o nível de take-up não tem a ver nem com a regulamentação, nem com a segurança social, tem a ver com a natureza facultativa e o esforço adicional de cotização. Peço desculpa, mas espero ter sido claro quanto a esta questão. Muito obrigada, Sra. Ministra. A mesa foi bastante benevolente com os seus tempos, porque a dado momento foi perceptível na sala de que havia esclarecimentos a prestar e de que, no fundo, estivemos todos concentrados nas explicações bastante minuciosas que nos deu e pareceu-nos que, de facto, foi importante. Mas eu gostaria que não repetissem esta duplicação de termos, porque isto foi literalmente uma duplicação. Senhora Deputada Maria João... Já agora, Sr. Presidente, se me permite, é só porque... É que eu, por acaso, acho que isso não tem a ver com o Ministro, mas tinha facilitado, tendo em conta que há estes requerimentos que têm 2 temas, ter separado os temas também na organização dos trabalhos. Acho que isso tinha facilitado a vida a todos. Falávamos dos apoios e depois falávamos do Estatuto, como tivemos sempre a falar das 2 coisas ao mesmo tempo. Sr. Ministro, os partidos podem fazer os requerimentos, é apresentar os requerimentos que entenderem, portanto, eu percebo, sim, mas não foi o que aconteceu. Senhora Deputada Maria João Castro, do Partido Socialista, 5 minutos, por favor. Obrigada, Tentem não duplicar. senhora Presidente, tanto cumprimento o Sr. Ministro e as caras e os caros colegas. Bem, falar no fim significa que muitas das questões que eu tinha para, portanto, colocar, o Sr. Ministro já deu, portanto, respostas a elas e muitos dos temas já foram aqui, portanto, falados. Mas do ponto de vista político, eu acho que é muito importante que algumas ideias-chave sejam reforçadas. Portanto, curiosamente, os partidos voltaram a falar do apoio sustentado às artes e disseram coisas que não correspondem efetivamente à, portanto, realidade. Primeiro, o Sr. Ministro já deixou claro, houve um claro reforço financeiro desse programa, tanto nos concursos bienais como nos, portanto, quadrienais, em que houve um aumento de 114% da dotação, portanto, global. Portanto, aumento houve mais do dobro. O reforço nos, portanto, quadrienais foi ao encontro daquilo que o próprio setor quer. Portanto, estabilidade, capacitação técnica, portanto, e financeira, portanto, consolidação e, portanto, profissionalização do, portanto, setor. E como aqui foi dito, e penso que para a nossa esquerda isto é muitíssimo importante, foram, portanto, valorizadas as entidades que tinham por base contratos de trabalho, portanto, formal. E quem está, portanto, no terreno sabe que, de facto, essas, portanto, companhias estão, nos últimos meses, a, portanto, contratar muito, há mais profissionais no nosso sistema e um setor muito mais forte. E, portanto, mais entidades apoiadas, mais dotação, portanto, financeira por entidade, 150, portanto, mantiveram esse apoio, 61 novas para que haja, de facto, renovação e todas elas receberam 100% do que foi pedido. E mais, penso que isto é muito importante, garantiu-se o financiamento de um número mínimo de entidades em cada região no T2 do nosso país. Quanto ao programa de apoio a projetos, verificou-se exatamente o mesmo, um aumento da verba de 22%, em que se passou de 8 para 9 milhões. Aliás, a própria plateia elogiou este aumento. E agora haverá um aumento de 11%, de mais 11% para 2023, e o valor máximo que cada entidade recebe passa de 50 mil para 55 mil. Portanto, há, de facto, um aumento. Os resultados que são já, portanto, conhecidos em, portanto, programação mostram que há 92 candidaturas apoiadas, ou seja, mais 10 que no ano passado.
E, mais uma vez, isso parece muitíssimo importante, uma divisão muito grande delas no nosso território. Eu não vou ter tempo de dizer tantos números, mas há um esforço de coesão no nosso território, que eu penso que é uma das, portanto, prioridades. O Sr. Ministro já falou de alguns programas. Se quisesse falar mais desse esforço que está a ser feito, da, portanto, coesão que a cultura deve ter, sobretudo nos territórios de baixa densidade, portanto, agradecia. Quanto ao atraso de 3 meses na abertura do concurso, o Sr. Ministro já conseguiu, de facto, explicar, e acho que é importante aqui, nós, e o PS fará isso, portanto, reconhecer o esforço e o trabalho que os funcionários do DG Artes estão a ter perante imensas, candidaturas. Há um esforço e um trabalho que o PS quer, de facto, elogiar. E agora, não há dúvida que os atrasos são sempre, digamos, negativos para que as entidades que se candidatam se possam organizar, e eu queria saber que, digamos, ilações é que se tira disto e que, por exemplo, isto que, digamos, efeitos vai ter no próximo edital. Mas sim, nós tanto defendemos os concursos nos apoios às artes, com júri independente, critérios claros, com uma dotação e a consequente seriação. Não se trata se são elegíveis ou não, há uma seriação, e sem interferência do poder político, algo que me parece extremamente importante. Quanto ao Estatuto dos Profissionais da Cultura, o Sr. Ministro falou, bastante sobre isso, reconhecemos todos que a adesão é baixa, que há alguns problemas, mas lembro que esta foi sempre uma grande exigência que o setor teve, exatamente para dar, respostas às especificidades que o setor tem. E quando este estatuto surge num contexto muito difícil, da pandemia, foi tido como um marco histórico. E mais, o próprio estatuto, de facto, prevê que ao fim de 2 anos de um período experimental, haja agora um processo em que isto seja revisto, e penso que em setembro isso irá ser feito. Já agora, quando foi dito aqui que o Ministro não tem ouvido as diferentes entidades sobre isto, penso que não é verdade, porque em maio estiveram 7 ou 8 entidades do setor, reunidas consigo sobre este assunto. Resta-me dizer que todos nós esperamos por esta análise, por esta, reflexão, porque queremos um setor mais forte, com mais músculo e em que os trabalhadores tenham muito mais proteção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava então a palavra ao Sr. Ministro da Cultura, novamente para 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria João Castro. Deixe-me dizer alguma coisa sobre a questão da democratização da cultura no território, porque acho mesmo um tema muito importante e que, por vezes, passa à margem daquilo que é o debate sobre esta matéria. E, de certa forma, é uma decorrência também daquilo que é o reforço orçamental do Ministério da Cultura, o reforço muito significativo dos programas de apoios às artes, da multiplicação de entidades apoiadas, da lógica das redes, mas apesar de tudo isto estar a acontecer, persistem problemas sérios e assimetrias sérias e profundas no nosso território e que eu acho que implicam ação política. Somos um país geograficamente pequeno, mas onde há enormes assimetrias regionais e elas manifestam-se também naquilo que é a oferta cultural e de forma muito séria. Como sabem, os apoios sustentados em particular, têm cotas regionais e as cotas têm sido cumpridas. Mas mesmo com cotas regionais, persistem zonas do território dentro das regiões plano, as cotas são as regiões plano, persistem zonas dentro das regiões plano sem apoios e com um grande vazio daquilo que é a oferta. E eu julgo que isto implica algum tipo de intervenção. Um caminho seria multiplicarmos as cotas regionais.
isto é, os apoios sustentados, em vez de terem 5 regiões, mais as regiões autónomas, terem sub-regiões das cotas. Eu acho que isto tornava o sistema ingerível, complexificava a níveis difíceis de monitorizar e de gerir os concursos. E, portanto, não vejo que seja adequado passarmos para além das cotas que já existem neste momento. Acho que elas devem ser mantidas, corresponde também àquilo que é a organização do país em torno das regiões plano, que aliás vai ter agora novas responsabilidades em muitas áreas das políticas públicas, mas, a meu ver, precisa aqui de um mecanismo de compensação. Há pouco vários deputados perguntavam o que é que se faz. Uma das coisas que se pode fazer para muitas entidades do território é precisamente ter mecanismos de compensação associados à coesão territorial. E houve um exercício, e eu convido-vos a visualizar esse mapa. Houve um exercício, o Observatório Português das Atividades Culturais, em parceria com a DG Artes, criou um índice de densidade de atividade artística profissional no país. Isto está online, o mapa do país, mas isto é o mapa azul, estão os concelhos que ficam abaixo deste limiar. E o que é que isto nos mostra? Bom, é que claramente há uma grande litoralização dos apoios às artes e, portanto, uma distribuição assimétrica no território dos apoios. E isto implica intervenção política, porque, como imaginam, e eu defendo que os apoios sejam numa lógica concursal competitiva, a tendência é para este fosso se agudizar, com grande concentração de entidades apoiadas. Pensemos na região norte, que é onde é mais visível esse cenário a duas cores. Quer dizer, é natural que a área metropolitana do Porto e o quadrilátero, em concursos abertos e competitivos, com o passar do tempo, concentrem cada vez mais as entidades apoiadas, que na verdade é o que está a acontecer. Nós temos muitas entidades apoiadas no Norte, concentram-se na área metropolitana do Porto e no quadrilátero. Bom, o que é que nós podemos fazer? Bom, em parte aquilo que fizemos e abrem as candidaturas amanhã, que é desenhar um sistema de apoios dedicado apenas a atividades nestes territórios de baixa densidade cultural. Quer dizer, dedicado e com algumas características que, a meu ver, têm um efeito reprodutor ao longo do tempo. É que são atividades que devem acontecer ali, mas que no próprio desenho daquilo que são as propostas devem ter algum enraizamento, ou seja, é para ficar, é para envolver as comunidades e para ficar. Agora, devo dizer, isto tem uma dotação de €1 milhão, este programa, e, portanto, é mais uma fonte de financiamento do sistema, concentra-se no essencial no centro, nas regiões centro e norte, que é onde essa assimetria se coloca mais, mas é também um bom exemplo daquilo que, a meu ver, devem ser as responsabilidades na área da cultura das CCDRs. Eu gostava que no próximo ciclo, este programa agora abriu como iniciativa do Ministério da Cultura, mas que no próximo ciclo as CCDRs se envolvessem no desenho daquilo que deve ser este programa. Porque acho que são as CCDRs que têm essa capacidade, por um lado, de ter uma análise mais fina e, por outro, de ter uma preocupação com as desigualdades dentro de cada um dos territórios. Porque é difícil à DG Artes fazer esse exercício, porque, na verdade, o que é que a DG Artes pode fazer? Uma de duas coisas. Ou multiplicar as regiões para efeito de cotas, eu acho que isso era negativo, ou ter um programa desta natureza gerido a partir do Ministério da Cultura. E, portanto, eu acho que nós precisamos de avançar nisto, mas isso para dar conta que o tema da democratização da cultura tem, aliás, várias implicações. Tem certamente a dimensão daquilo que é a possibilidade de beneficiar da oferta cultural, mas tem uma outra coisa igualmente importante, é que eu não conheço ninguém que seja escritor, dramaturgo, cineasta, ator, o que quer que seja, se antes não for ao teatro, não for ao cinema, não vir bailado, não ler livros. Não existe. E, portanto, há um potencial criativo no território que é também afetado pelo facto de termos estas assimetrias no território. Portanto, eu acho que isto é um tema muito importante e no momento em que os apoios sustentados às artes estão a crescer muito, acho que também é o momento e temos essa responsabilidade de pensar o que é que queremos fazer no território para compensar estas assimetrias. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu passava então agora aos grupos parlamentares requerentes, que têm 2 minutos cada um,
Depois nos dirão se querem fazer uma segunda ronda, mas para já tem 2 minutos a senhora deputada Paula Santos, do PCP, depois passaria a palavra aos 2 minutos para a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco, e o Sr. Ministro responderia então depois com 4 minutos em conjunto. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, então, nestes 2 minutos, o Sr. Ministro, na sua intervenção, utilizou os dados para fundamentar a sua narrativa, dizendo que há um grande investimento. Mas a verdade, e quando olhamos para os resultados, e é isso que o Sr. Ministro e o Governo sistematicamente ignoram, é que há um conjunto de estruturas que apresentam candidaturas. Eu, neste momento, estou a falar de acordo com aquilo que é o modelo de financiamento que está em cima da mesa. Podemos também falar da perspectiva do PCP. E sim, consideramos que deve ser substancialmente diferente, porque o que este modelo revela, além da insuficiência do financiamento, é a insuficiência em dar resposta, de facto, para uma política de desenvolvimento, de apoio à atividade cultural em todo o território. Mas aquilo que revela, e pode o Sr. Ministro dar as voltas que bem entender, é que o financiamento é insuficiente. E nós, quando olhamos para os resultados, e é com muita apreensão, e foi por isso que o PCP fez o requerimento para esta audição, é com muita apreensão que tememos que os resultados relativamente agora aos projetos venha a ser exatamente o descalabro que foi aos apoios sustentados. E quando nós colocamos o descalabro, é porque de facto há um conjunto de candidaturas que cumprem os critérios, que são avaliados nos termos em que foi definido pelo Governo, mas que cumprem os critérios que foram estabelecidos e que mesmo assim não são considerados. E que o Governo, e pelas palavras do Sr. Ministro, insiste em deixar de fora. Continua a ter uma perspectiva de que são estruturas cujas candidaturas foram avaliadas, que a sua avaliação vai para além do mínimo que é exigido. Portanto, do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos diversos aspectos, mostra trabalho a desenvolver, e que o Sr. Ministro insiste em deixar de fora, e que o Governo, por opção política, é porque é uma questão de opção. E esta é que é a questão de fundo que aqui está colocada também relativamente a esta matéria. E, portanto, creio que valia a pena perceber qual é que é a perspectiva para os resultados dos projetos, quando é que vão sair. É importante haver essa perspectiva e deixar claro que aqui não é uma questão, a questão que aqui está é da insuficiência dos meios da DG Artes, porque o PCP nunca colocou em cima da mesa, naturalmente, o trabalho que é desenvolvido por parte dos trabalhadores. A questão aqui é da insuficiência dos meios e que está à vista, que não dá resposta àquilo que são as necessidades. E, portanto, qual é que é a resposta que o Governo tem, efetivamente, para estas candidaturas cumprem os critérios e que não tiveram apoio, e se o Governo vai fazer o mesmo àqueles que não tiveram apoio e que são considerados elegíveis agora também no âmbito dos projetos, porque isso é inaceitável, é inadmissível que assim seja. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então à Sra. Deputada Joana Mortágua para os 2 minutos de conclusão desta ronda. Muito obrigada. Muito obrigada. Sra. Presidente, o Sr. Ministro conseguiu uma coisa extraordinária, que é, com um reforço que é factual de 79 milhões nos apoios sustentados às artes, gerou uma condenação geral dos resultados. E isso significa que não é apenas o reforço orçamental, a sua distribuição e a forma como as regras são ou não discutidas com o setor também podem gerar contestação, e essa contestação é legítima. Não é apenas dizer às estruturas que receberam mais apoio que isso de repente resolve o problema, e ao contrário do que o Sr. Ministro diz, há estruturas que estavam consolidadas no terreno e que perderam apoio. Eu podia agora aqui de repente lembrar-me da Barraca, da companhia Andermatt. São estruturas que estão consolidadas no tecido cultural e que ficaram de fora dos apoios. Há muitas que têm esse papel e que cuja expectativa, aliás, e cuja pontuação do júri permitiria ter apoio caso houvesse verba. Quer o Sr. Ministro admita ou não,
as regras do concurso foram alteradas quando os projetos já estavam em avaliação. E, portanto, isso é um erro que tem que ser admitido. Não houve previsibilidade possível para que as estruturas planeassem as suas candidaturas. Perante essa evidência, o Sr. Ministro pode dizer, eu não disse, eu não sugeri. A verdade é que falaram aqui 5 partidos e todos tiveram o mesmo entendimento das palavras do Sr. Ministro. E as estruturas também tiveram o mesmo entendimento das palavras do Sr. Ministro. Portanto, o Sr. Ministro tem que pensar se talvez se tenha expressado mal, porque o entendimento geral é que o Sr. Ministro sugeriu às estruturas que concorressem ao apoio a projetos para colmatar o facto de terem ficado fora dos outros. E isso criou e vai criar uma enchente no apoio a projetos e também uma crescente desilusão daqueles que ficaram de fora. Eu não vou acrescentar perguntas que já foram feitas, mas queria fazer algumas que ainda não foram feitas. Queria lhe perguntar, das comissões de acompanhamento, qual é o reforço de pessoal, de recursos humanos nas comissões de acompanhamento e dos seus vínculos à Direção-Geral das Artes. Queria perguntar qual é o tempo médio de análise dos pedidos do subsídio de suspensão de atividade no âmbito do Estatuto dos profissionais da cultura. E queria perguntar também em relação à comissão de acompanhamento desse estatuto, se ela tem reunido com frequência. Por último, e muito rapidamente, queria perguntar que planos é que tem para a revisão destas duas coisas, que em algum momento já falou da revisão das duas, tanto do estatuto como das regras do apoio sustentado. Portanto, se tem algum plano para a revisão destes dois instrumentos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Acreditando que as perguntas foram todas feitas a partir do minuto 2, calculo que não queiram ir a uma segunda ronda. Não. Também não, Sra. Deputada? Sim, uma segunda ronda. Eu vou deixar lá pensar nisso, porque, na verdade, como ocuparam tempo... Muito bem. Sr. Ministro, tem 4 minutos para responder. Bom, estamos aqui a repetir uma discussão que já tivemos várias vezes, nos mesmos moldes aqui. Eu não tenho nenhum problema com isso. Uma coisa que continuo a contar fazer, Sra. Deputada Paula Santos, é precisamente utilizar os dados para fundamentar a narrativa. Utilizar os dados para fundamentar a narrativa. Não consigo sequer pensar numa outra coisa. Quer dizer, nunca direi que os apoios estão a diminuir, que há menos entidades apoiadas, que há descalabro, Deputada, vai-me desculpar, eu sei que esta sala propicia esta comunicação direta e esta primeira fila, então, ainda mais, mas vamos tentar evitar isso, porque isso, de facto, faz-nos perder tempo depois no cômputo e penso que todos perdemos um bocadinho o raciocínio ao que estamos a falar. Sim, não é isso, o problema é que depois tem-se gerado muita pergunta-resposta e, portanto, não estamos a conseguir avançar muito. E pedi ao Sr. Ministro também, para que também não respondesse, para que não fizesse essa resposta direta. Certo. Sr. Deputado, é apenas... Eu não me importo nada que faça os apartes. Mas a senhora Presidente aqui da Comissão não deixa que façamos a parte. Pronto. Mas o que é que eu estava a dizer? Bem, não há descalabro, não há descontentamento geral, não sei sequer como é que essas coisas se medem. Como é que pode haver descontentamento? Reparem, e se perguntarem às entidades que são apoiadas, que são mais do que no ciclo anterior, e às entidades que são apoiadas com muito mais recursos do que no ciclo anterior, nunca houve tantas entidades apoiadas. É que nunca houve. Quer dizer, diga-me qual foi esse momento em que tínhamos mais entidades apoiadas do que este. Quer dizer, há um ponto em relação ao qual nós vamos sempre divergir, que é a ideia de apoiar todos. Vamos divergir por aquilo que seria todo o processo orçamental para a construção de um concurso dessa natureza, porque isso é da natureza dos concursos nas várias áreas, quer dizer, há sempre linhas de corte, há linhas de corte com notas umas vezes mais elevadas, outras vezes menos elevadas, o conceito de elegível não existe, há propostas para apoio e não propostas para apoio, e neste momento temos mais estruturas apoiadas, como os senhores deputados fazem sempre a mesma pergunta, eu tenho que responder sempre a mesma coisa, temos mais estruturas apoiadas. Cada estrutura apoiada recebe muito mais do que recebia, perto do dobro do que recebia no ciclo anterior, e temos mais contratos de trabalho associados aos apoios sustentados às artes. Isto era aquilo que o setor desejava.
Há maior procura? Sim. O crescimento da procura tem de ser gerido e está a ser gerido. A prova que está a ser gerido é que, além dos apoios sustentados às artes que duplicaram, cresceram os apoios a projetos 22% e vão crescer outra vez. Há novos apoios em parceria e tenciono que hajam mais no futuro. A programação em rede tem verbas como nunca teve. E, portanto, aquilo que me atribuem é esta afirmação, que é dizer, hoje os apoios às artes não se esgotam nos apoios sustentados e há este conjunto de possibilidades. O que tem implicações, a DG Artes tem mais trabalhadores, e eu gostava que tivesse ainda mais, as comissões de acompanhamento têm muito mais receita, muito mais verba do que tinham no passado, quer dizer, multiplicou por 6, quer dizer, são, portanto, na previsão são 80 especialistas para acompanhar, para responder à senhora deputada Joana Mortágua, são 80 especialistas, eram 22, passa para 80. Quer dizer, acham que isto é pouco? Sério, eu fico espantado por repetirmos esta conversa, porque, como digo, acho que há muitas matérias que merecem reflexão naquilo que é os apoios às artes. Mas nós só podemos ter essa reflexão em conjunto se partirmos de factos partilhados. Nós depois até podemos divergir na negativa. Nos factos é que não podemos divergir. E, portanto, descalabro, descontentamento geral. Desculpem, primeiro não sei que indicadores é que têm para medir essas coisas. E depois, nunca houve tanto dinheiro no sistema, nunca houve tantas entidades apoiadas, nunca houve tantos contratos de trabalho associados aos apoios sustentados. Não sei como é que se dá esse salto. Só para responder, portanto, já respondi ao tema das comissões de acompanhamento, quer do ponto de vista da dotação, quer do ponto de vista do número de pessoas que passarão a compor as comissões de acompanhamento. Isto, aliás, cruza-se com uma das duas perguntas que a senhora deputada Joana Mortágua pôs, que tem a ver com a revisão. Quer dizer, agora há o tempo para pensarmos na revisão, não temos no horizonte próximo nenhum concurso de apoios sustentados para abrir, e acho que há matérias que merecem reflexão, até pela experiência deste concurso, que implicou uma intervenção do Ministro de reforço dos quadrienais, e vos garanto, se estivéssemos aqui hoje e não tivesse ocorrido o reforço dos quadrienais, a discussão que estaríamos a ter era muito diferente, e o Ministro estaria a partilhar as preocupações que os senhores deputados têm sobre esta matéria. E, portanto, acho que vale a pena fazer esse exercício, que é, bom, e se não tivesse havido o reforço, ou se o reforço tivesse sido feito de forma repartida pelos dois concursos? O que é que teria resultado daí? Qual era o resultado? Já uma vez colocaram essa questão. A única pessoa que eu vi aqui no Parlamento a colocar essa discussão como uma solução alternativa foi o Sr. Deputado Rui Tavares, uma vez que veio aqui à Comissão. E eu acho que a posição que ele identificou é uma narrativa que pode fazer sentido, que é, nós podemos concluir que, em lugar de querermos ter valores e dotações de 400 mil euros para muitas entidades, era repartir por todas um valor mais baixo. Esse caminho é possível, que é, em vez de termos financiamento muito forte de algumas entidades, que é o que as torna com uma oferta mais estruturada, mais sustentada, também mais interessante do ponto de vista artístico, que era, em lugar de termos isso, pegar naquelas que recebem 400 mil euros, passarem a receber metade e dividirmos por todos. E, portanto, é isso que querem. Um sistema com muito mais oferta, mas uma oferta mais pobre de todos os pontos de vista, daquilo que é a oferta artística, também dos recursos humanos. Esse é um caminho alternativo. Eu não concordo com esse caminho. E, portanto, mas acho que há temas que merecem reflexão na revisão dos sustentados. E quanto ao estatuto, eu há pouco tentei descrever aquilo que foram as necessidades de alteração das plataformas, da plataforma da AT, mas também daquilo que é a gestão do sistema de informação da Segurança Social. E isso só precisa de ser feito uma vez, já foi feito. Portanto, muito brevemente, a Segurança Social já tem estado a responder aos requerimentos que entraram, as pessoas já têm sido notificadas, a maior parte dos requerimentos eram pessoas que nem sequer estavam registadas no Estatuto, e, portanto,
requereram uma coisa que não tinham feito o registro prévio, e, portanto, esse processo decorrerá, mas a dificuldade de resposta que tem a ver com os desenvolvimentos das plataformas e do sistema de informação da Segurança Social já não se colocaram só uma primeira vez e, portanto, mas repito, o número de beneficiários neste momento será certamente residual. Muito obrigada, Sr. Ministro. Pode sempre voltar ao tema na segunda ronda, porque ela vai existir e, portanto, temos pedidos para a segunda ronda do PSD, do PCP e do Bloco e, portanto, para 2 minutos. Não? O Bloco não? Muito agradecido. Muito obrigada. Então, do PSD e do PCP, e eu passava, então, dava a palavra à Sra. Deputada Cláudia André para 2 minutos. Está bem? E depois passava diretamente também à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, novamente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. O Sr. Ministro já respondeu à questão que eu trazia para a segunda ronda. Aliás, o Sr. Ministro, numa audição que foi requerida pelo PSD sobre o assunto do apoio às DG Artes, já tinha alvitrado sobre a questão de revisão e discussão do modelo seguinte a este sistema de apoio dos concursos. E disse, e acabou por afirmar agora, se entendi bem, que sim, que considera pertinente rever e repensar esta questão do apoio destes concursos de apoio à DG Artes, da DG Artes às artes. Agora, a minha questão é a seguinte, sim, já afirmou então que é pertinente revermos e repensarmos nessa questão. Quando é que considera pertinente fazer a discussão? Com quem é que considera pertinente fazer a discussão? E qual é o prazo que vê como plausível para discutir um modelo seguinte de financiamento? Muito obrigada. Muito obrigada. Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também serei necessariamente breve. Creio que a alternativa à questão que o Sr. Ministro estava a colocar é, de facto, adequar o financiamento às necessidades. E adequar o financiamento às necessidades é garantir a todos aqueles que, no quadro dos concursos, cumprem os critérios, tenham, de facto, o apoio no âmbito desses mesmos concursos. Aliás, foi essa a proposta no PCP, aqui na Assembleia da República, e que colocámos, inclusivamente, ao Governo essa mesma necessidade. Há um outro aspecto que eu gostaria de referir para terminar, que se prende com o seguinte. Esta questão do financiamento e o facto de haver um conjunto de estruturas que ficaram de fora dos apoios sustentados criou dificuldades para essas mesmas estruturas, e isso está-se a traduzir na diminuição de uma atividade permanente, mas tem também tradução, inclusivamente no que diz respeito à contratação de trabalhadores a essa contratação de trabalhadores. E isso está relacionado também com as questões do Estatuto, porque é fundamental assegurar, de facto, esse financiamento para se garantir também a estabilidade e para se garantir, de facto, esse conjunto de direitos aos próprios trabalhadores. Este é um aspecto que é relevante e é uma consequência já dos resultados dos concursos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, agora para 4 minutos, Sr. Ministro. Sim, muito obrigado. Sra. Deputada Cláudia André, só para clarificar, eu não estou aqui a sugerir nem a falar de uma revisão profunda ou estrutural do sistema de apoios, não foi isso que eu disse. O que eu quero dizer é que, naturalmente, que há uma aprendizagem, e, portanto, há pequenas afinações que terão de ser necessariamente feitas, faz parte da natureza destas coisas, tendo em conta que houve uma revisão muito significativa anterior que se traduziu no último concurso. E, portanto, acho que é isso que tenho referido. Repare, quer na renovação automática, quer no autoposicionamento das entidades, quer na possibilidade de uma entidade que tinha um apoio de 150 mil euros poder passar para 400 mil, isso ser autoposicionamento associado a um conjunto de obrigações, mas, quer dizer, há certamente uma aprendizagem, uma revisão. Não estou a falar de nenhuma revisão estrutural, acho que aquilo que foram as alterações que foram feitas no concurso anterior correspondem, por um lado, àquilo que era o desejo do setor
setor em muitas matérias, e o que nós temos é de as consolidar, e, portanto, nunca falei de uma revisão profunda. Agora, naturalmente, que um concurso... Não falei de uma revisão profunda. Agora, um concurso que tem regras novas e que teve uma primeira vaga de concurso com essas regras novas, há uma aprendizagem e pequenas revisões a fazer para o próximo concurso. Portanto, teremos um concurso daqui a, sensivelmente, 1 ano e meio dos sustentados pós-bienais e depois dos quadrienais, e, portanto, naturalmente, há sempre pequenas coisas a rever, em conversa com o setor, com as entidades, com as associações representativas, com as entidades apoiadas, quer dizer, com as que ficaram de fora, quer dizer, com tudo, mas isso é natural. É natural que cada vez que se repete um concurso, ainda para mais quando houve regras novas importantes, que isso aconteça. Eu faço uma avaliação positiva destas novas regras, que tiveram um impacto orçamental muito significativo, e o que desejo é que esse compromisso orçamental se mantenha nos próximos governos, não apenas neste, porque nós precisamos, na minha opinião, precisamos ter um número alargado de estruturas consolidadas, com financiamento robusto, e que, no fundo, tenham capacidade de programar e criar com total autonomia face ao poder político, quer seja nacional, quer seja regional e local. Acho que esse tema é mesmo um tema sério, sensível e importante, e julgo que isso é fundamental, e é fundamental que isso seja acompanhado por uma responsabilidade do Ministério da Cultura e de cada Ministro da Cultura em cada momento, mas que o poder local, em particular, se envolva mais. E é por isso é que a programação em rede e a rede de teatros e cineteatros e a rede portuguesa de arte contemporânea são tão importantes, e, portanto, é isso que nós precisamos, é também multiplicar. Quando eu falo da questão dos apoios não se esgotarem nos sustentados, é porque eu acho fundamental multiplicar essas fontes de financiamento, não apenas porque significa trazer mais dinheiro para o sistema, mas porque também a multiplicação e a menor dependência financeira é um fator de liberdade e de autonomia das estruturas. Portanto, se houver diversificação das fontes de financiamento, a autonomia criativa e de programação é maior. E, portanto, é só isso que está em causa. E eu julgo que podemos falar de muitas matérias, eu acho que há muitas dimensões a discutir e a pensar como é que se pode aumentar a eficácia e a eficiência dos apoios e a questão do território, que há pouco chamei a atenção, mas há dimensões as quais eu acho que são importantes que sejam vistas como adquiridos, a ideia de concursos, da autonomia dos júris, da autonomia das comissões de acompanhamento, e numa lógica concursal que tem sempre linhas de corte. Eu percebo a posição do PCP, mas não a acompanho. Acho que nós precisamos de concursos competitivos e concursos em que uma entidade, por ter sido apoiada num determinado momento, não passa a ter garantias de que é apoiada para todo o sempre. E pronto, isto é evidente que há sempre entidades que deixam de ser apoiadas e eram apoiadas. Não foi muito significativo o número de entidades nessas circunstâncias no último concurso. O que há cada vez mais é entidades que são apoiadas pela primeira vez e que são apoiadas com mais recursos do que no passado. Quem determina porque é que a entidade A é apoiada e a entidade B não é apoiada, ou a entidade C que era apoiada e deixa de ser apoiada, a meu ver, não deve ser o Ministro da Cultura, e preservarei sempre essa ideia. E outra coisa que procuro garantir enquanto for Ministro da Cultura é termos mais recursos para os apoios sustentados, mais apoios para as artes e para a cultura. Sinceramente, neste ano que levo de mandato, acho mesmo muito difícil não reconhecer que isso aconteceu, e aconteceu sem nenhum paralelo no passado no Ministério da Cultura, sem mesmo nenhum paralelo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu dou por encerrada esta primeira fase e esta audição a requerimento. Antes de passarmos para a audição no âmbito da apreciação do projeto de especialidade, dos projetos relativos à lei das cotas de música portuguesa nas rádios, eu pedia-vos apenas 2 minutos, uma questão de pausa técnica, e voltávamos, entretanto, à Comissão. Obrigada.